No vídeo anterior, nós criamos um banco de dados exemplo 1 e exemplo 2. Nesses dois servidores que nós temos aqui, um Debian Lite, um Red Hat Server Clone aqui. Muito bem. O que nós conversamos a respeito? Nós conversamos que ao conectar a um banco de dados, né, quando você tem que criar um banco de dados, não tem jeito. Ao criar um banco de dados, você é obrigado, né, a dizer onde você quer criar esse banco de dados. E eu não posso criar em qualquer lugar. Eu aqui defini /var/fdb. Tentar criar um banco de dados num diretório onde você não tem permissão pode ser um problema sério. Se eu tentar criar aqui no /var, aqui, ó, apenas nesse /var, um banco de dados chamado exemplo x.fdb, tá? Mesmo que eu tenha senha, né? Mesmo que eu tenha senha, né? Mesmo do jeito que eu fiz o anterior e der um create, eu tomo uma bela mensagem de erro, porque eu não tenho permissão nos outros lugares, tá certo? Isso é ótimo, mas note o seguinte, é preciso, então, obrigatoriamente, se precisa, ao criar um banco de dados, indicar qual é o caminho. Mas uma vez que você já criou, eu tenho um problema, porque se eu passar esse caminho para outras pessoas, olha, quando você tiver que conectar um banco de dados, coloca lá /var/fdb e tal, a pessoa sabe onde seu banco de dados está nesse servidor. Né? Ela pode fazer alguns tipos de ataques, se ela é um desenvolvedor, para saber se esse arquivo aqui ele está com aquela permissão pública, por exemplo, chmod 777, que nem alguns dão, né? 666, né? E ela pode fazer um copy desse banco de dados aqui. É até muito simples de fazer, né? Tá? Entrando com uma conta, infelizmente, né? Com uma conta guest, uma conta convidada, algumas pessoas conseguem copiar banco de dados. Então, mesmo que ele não consiga, porque nós travamos isso, nós enjaulamos nosso banco de dados, né, é bom você não entregar essa informação. Então vamos arrancar essa informação do caminho. Tá ok? Arrancamos essa informação do caminho. Agora o que nós temos? Nós temos então agora um save. E agora se eu vou tentar acessar, não deu certo. Por que não deu certo? Porque ao você tirar o caminho, lembre-se, naqueles vídeos anteriores mostrou que quando você não coloca caminho nenhum, ele usa como referência no Linux o /tmp, e não é lá onde esse banco de dados está. Então, como fazer funcionar dessa forma? Para fazer ele funcionar dessa forma, você vai ter que criar aliases. O que são isso? Lá no diretório do Firebird, opt/firebird, você tem alguns arquivos de configuração. Né? Alguns arquivos de configuração. Um deles é muito importante, chamado database bases.com. Esse arquivo, você define, por exemplo, configurações especiais para banco de dados. Por exemplo, o security4.fdb, né, ele tem uma permissão especial, que ele tem um alias chamado security.fdb, eu poderia me conectar com esse nome, mas ele tem lá uma diretriz que indica assim, remote access igual false. Esse tipo de diretriz é que me impede de acessar esse arquivo remotamente. Você viu nos vídeos anteriores que eu só consigo conectar ele de maneira embarcada, local. Remoto, esquece, não funciona. Tá bom? Então é isso. Então o que a gente precisa fazer é criar uma aliança aqui também. E eu não preciso me conectar a esse banco de dados usando caminho. Eu posso colocar apenas esse nome aqui, ó. Tá? E ele vai, por causa desse sinal de igual aqui, ele vai redirecionar para esse arquivo. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, por exemplo, meu exemplo 1.fdb, ou db, né, igual a /var/fdb security4. Security4, olha só. Exemplo 1.fdb. Pronto. Se eu quiser, eu posso usar um abre chaves aqui, fecha chaves aqui e no meio colocar aqui algumas diretrizes, né, de configuração, tamanho de página, qualquer outro tipo de configuração. Aqui ele vem com alguns exemplos, né, de parâmetros, mas a gente não entrou ainda na configuração de tuning de banco de dados, então não há muito que eu explicar aqui nesse momento, tá bom? Vamos perder muito tempo com isso, tá bom? Vou salvar aqui esse arquivo. E agora note, se eu falar para ele que alguém quiser conectar, olha só,
Se alguém quiser... Ai, eu acabei reiniciando por uma tecla de atalho aqui. Vamos lá aqui, vamos esperar o boot acontecer novamente. Boot. O que acontece? Eu teclo a tecla Del aqui, né? E aí eu consigo sair da janela. Né? Mas se eu apertar junto com o Ctrl Del, ele simula o Ctrl Alt Del e reinicia. Tá bom? E isso foi o que aconteceu. Então vamos lá, no barra pt, cd verde, vim aqui, vamos database.conf novamente. Tá? O exemplo nosso está aqui. O que eu vou fazer agora? Olhando isso daqui, ó, o registro, agora ele vai se conectar se eu usar esse nome. Olha só. Se eu usar esse nome que está aqui, né, no meu registro de banco de dados, tá? Eu vou estar na realidade me referindo a esse arquivo, né, ao exemplo 1.fdb. É o que eu vou fazer aqui agora. Olha só. Database Registration Info. Eu vou chamar isso aqui de .db. Pronto. Funciona? Funciona. Então, assim nós escondemos nossos paths, nossas extensões de arquivos. E elas não precisam se assemelhar, né, ao banco de dados, não. Eu posso colocar aqui E1, por exemplo, igual a /var, /fdb, /exemplo1.fdb. E se eu não tiver nenhuma diretriz, tudo bem, não preciso usar abre colchete e fechar colchete. Opa, fdb. fdb. Pronto. Só isso funciona. Quer ver? Agora aqui eu venho aqui. Note que agora eu tenho dois aliases para o mesmo arquivo. Isso não tem problema, tá? Eu vou desconectar esse aqui. Eu vou apenas duplicar esse registro. Né? Vou chamar ele de clone. E aqui eu vou colocar apenas E1. Pronto. Dou um OK. Salvo. E abro agora. Tá vendo? Tá? E assim que funciona. Tá? A mágica está acontecendo. Vou chamar só de E1. Mais bonitinho assim. Pronto. Não tem extensão, não tem nome, nada revela a respeito da conexão desse arquivo. Então, quando você precisa dizer para alguém, por exemplo, configura aí o servidor, qual é o nome do caminho dele, o nome do arquivo, só coloque E1, né? E isso vai funcionar, né? Desde que esse arquivo de alias aqui, o database.conf, tem essa entrada para esse arquivo. Agora você resolveu como fazer a conexão remota, né? Já tinha aprendido como criar o seu primeiro arquivo e agora a sua primeira conexão remota, ok?